Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos então de volta para dar sequência, para darmos continuidade à nossa aula de improbidade administrativa, Lei 8429 de 1992, com as atualizações da Lei 14.320 de 2021. Pois bem, meus amigos, nós estamos seguindo as nossas aulas, né? Ao todo são 10 aulas, cada aula tem o seu ou os seus blocos. Nós já passamos pela aula 1, já passamos pela aula 2, já passamos pela aula 3, passamos pela aula 4 e passamos pela aula 5. A gente entra agora na nossa aula de número 6. A nossa aula 6, que tem como pontapé inicial o capítulo 5, não é verdade? Muito bem. Capítulo 5, que leva o nome do procedimento administrativo e do processo judicial. Senhores, assim como toda a legislação, pelo menos de forma geral, geralmente se traz as condutas materiais primeiro e as condutas procedimentais depois. A lei de improbidade, ela não é diferente. Nos artigos 9, 10, 11, também veio primeiro os comportamentos ímprobos, os comportamentos de improbidade. A gente analisou eles, já foram vistos, né? Nossa aula 3. Agora é o momento de falar sobre o procedimento para se apurar, o devido procedimento legal para se apurar essas condutas, esses comportamentos. Certo? A aula 3 diz respeito aos atos de improbidade em espécie. A nossa aula 4 foi as características, né? Os contextos gerais. A aula 5 foi a declaração de bens e essa é a nossa aula 6. A nossa aula 6 que teremos então alguns blocos para falarmos dela e complementarmos. Vocês estão percebendo uma diferença nessa aula 6, que eu não estou iniciando ela com o slide, né? Por quê? Porque por algum motivo o artigo que dá início ao capítulo 5, a nossa aula 6, não está no slide. Então está aqui na lei, por isso eu vou pegar ela. A partir do artigo 15 eu já volto para os slides, ok? Bom, a gente começa sempre da mesma forma, não é? Procedimento administrativo e processo judicial. Primeira coisa que nós vamos ter que separar, então. Sempre que falar em administrativo, não é processo, é procedimento. Quando falar em judicial, é processo. Grande diferença, pessoal. A primeira é que o procedimento administrativo é uma série de diligências. O processo judicial é uma sequência de atos. No procedimento administrativo, nós vamos ter autoridades administrativas apreciando e decidindo. Olhem bem o que eu estou falando. Autoridades administrativas apreciando e decidindo. No processo judicial, nós vamos ter a figura do magistrado, do juiz, certo? Então, o capítulo 5 versa sobre os dois. Versa sobre tanto os procedimentos administrativos
como versa também sobre o processo judicial. Bom, primeira coisa, vamos ler o caput do artigo 14. Ele diz assim: qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Bom, isso já caiu em prova. Então, o que eu vou explicar agora, eu vou querer muita atenção de vocês. Olhem o que eu estou destacando aqui. Olhem a expressão qualquer pessoa, certo? Qualquer pessoa. Vocês precisam, a título de prova, levar na forma literal da palavra. Talvez na prova de vocês diga que tem que ser, por exemplo, qualquer cidadão. Cidadão e pessoa não é a mesma coisa. Todo cidadão é uma pessoa, mas a recíproca não é verdadeira. Nem toda pessoa necessariamente vai ser um cidadão. Professor, como assim? Eu vou explicar. O cidadão, tá? É aquele indivíduo que está em pleno gozo de todos os seus direitos. No Brasil, nem sempre todo mundo está em pleno gozo de seus direitos. Um exemplo, o preso. O preso, ele não está no gozo do seu pleno direito de ir e vir. O preso, ele não está no seu direito, por exemplo, amplo do sufrágio, de direitos políticos, votar e ser votado. Então, pessoal, o preso é uma pessoa. Óbvio, ele é qualquer pessoa, mas ele não é um cidadão. Para representar, aqui no artigo 14, precisa ser uma pessoa, mas não precisa ser um cidadão. Já caiu em prova questões dizendo que é preciso, que é necessário que seja um cidadão. Não é qualquer pessoa. Pode ser ainda que a banca examinadora venha de forma pior ainda, que a banca ainda venha dizendo que para representar por ato de improbidade tenha que ser um agente público. Vai estar certo? Não, não vai estar. Vai estar errado. Assim como se vier uma questão dizendo que é preciso que seja um agente político, vai estar errado. Assim como disser também que tem que ser um servidor público, vai estar errado. É o sentido mais amplo de ser humano. É qualquer pessoa. Certo? Qualquer pessoa. A palavrinha que vem agora também é importante. Poderá. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que quando qualquer pessoa tomar conhecimento que um ato de improbidade aconteceu, ela não tem a obrigação, certo? Ela não tem a obrigação de representar, de comunicar às autoridades. Ela o faz se ela quiser. É uma discricionariedade dessa pessoa. O mesmo vale para as infrações penais, por exemplo, para os crimes. Se eu, Adriano, estou andando pela rua, como qualquer pessoa que sou, e vejo um crime acontecendo, uma infração penal acontecendo, eu não tenho a obrigação
de ir às autoridades e comunicar que essa infração penal aconteceu. Se eu quiser, eu comunico, eu registro um boletim de ocorrência, mas isso é uma prerrogativa minha. O prender em flagrante é a mesma coisa, né? Qualquer do povo poderá prender em flagrante. Aqui, qualquer do povo, qualquer pessoa, na tua prova, se vier qualquer do povo, é a mesma coisa, poderá representar a autoridade administrativa competente. O que quer dizer esse representar aqui? O que quer dizer essa palavrinha representação aqui? Essa palavra, senhores, que os senhores estão vendo aqui, representação, ela é, na verdade, um direito de petição, certo? De peticionar os órgãos públicos. A Constituição resguarda às pessoas esse direito. Direito de petição. É um direito constitucional. Podemos chamar, inclusive, de esse ato de delação administrativa. Olha que nome bonito, né? Nome interessante que a gente pode ter também. Delação administrativa. Onde é que está isso? Onde é que a gente encontra na Constituição? Venham comigo. Eu vou mostrar aos senhores agora. Artigo 5º. Inciso 34. São a quem, meus amigos? Estou na Constituição Federal, certo? Constituição Federal de 88. Artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, a todo mundo, independentemente do pagamento de taxas. Letra A. O direito de quê? De petição aos poderes públicos, em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Os atos ímprobos, os atos de improbidade, são atos legais ou são ilegais? Claro, eles são ilegais. E sendo ilegais, meus amiguinhos, existe o direito de petição, nesse caso regulamentado por uma lei especial, que é a Lei 8429 de 92, que ela usa, então, a expressão representação. É o direito de representação. Certo? Vejam, amigos, o destinatário, né? O destinatário da representação não é uma autoridade judicial. O destinatário aqui é uma autoridade administrativa. Vejam bem isso. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente, ou seja, o órgão administrativo que vai apreciar. Então, por exemplo, se eu vou representar um ato de improbidade contra um agente público vinculado a um órgão do município, eu vou até o órgão da prefeitura responsável fazer a devida representação. Para que seja instaurada o quê? Vejam que já não é já o processo, né? É para que seja instaurada uma investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, uma eventual prática de ato de improbidade. Está aí. Certo? Então, o artigo 14, ele traz essas regrinhas, né? Essa explicação de um modo, de uma maneira geral. Agora,
Essa representação, ela tem requisitos? Tem. Esses requisitos já caíram em prova? Já. Então, eles são muito importantes para a nossa prova? São. Eles são muito e extremamente importantes. Por isso que nós temos que analisar eles agora. Vem comigo. O parágrafo primeiro vai dizer para nós como funciona. A representação. Vejam, são duas as formas que a representação pode ser oficializada, certo? Que ela pode ser exteriorizada. Vamos usar aqui, inclusive, o nosso quadro. Fica mais fácil e tranquilo para a gente. Nós estamos falando do que mesmo? Estamos falando da representação. Aqui está, certo? A famosa delação administrativa. Como ela vai ser exteriorizada? Regra geral. Por escrito. Regra geral é isso. Por escrito. Certo? Ou seja, uma pessoa de próprio punho ou constitui um profissional para fazer, protocola na unidade pública correspondente a representação. Certo? Pode ser. Ou ela pode ser, sim, verbal, mas nesse caso ela vai ter que ser reduzida a termo. Ou seja, ela tem que ser documentada. Então, de qualquer maneira, ela vai ter que estar escrita no documento, que vai ser o primeiro passo, que vai ser o primeiro ato das investigações. Primeiro passo, primeiro ato das investigações. Bom, o que o 14 parágrafo 1º diz, senhores? E eu estou dando destaque pela importância que esse dispositivo exige, né? Constitui. Conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Claro, vocês precisam entender uma coisa. Nem sempre o comunicante aqui vai ter já tudo, né? Pelo contrário, ele representa com o objetivo de que as investigações descubram mais e bastante elementos. Então, o que está dizendo aqui? Tem que ter qualificação do representante. O que quer dizer isso? O que quer dizer qualificação do representante? Quer dizer, amigos, os seus dados pessoais, nome, endereço, estado civil, profissão. E isso pode trazer uma questão para a nossa prova? Pode. Pode vir uma questão para a nossa prova. Pode ser que a prova diga, por exemplo, que se admite uma representação inqualificada, que seria a representação anônima. Isso é verdade? Não é.
não se admite representação anônima. Está aqui, tem que ter a qualificação do representante. Ah, professor, e se chegar uma denúncia anônima de ato de improbidade para as autoridades administrativas? Bom, nesse caso, pessoal, as autoridades teriam que fazer uma análise prévia dos fatos, fazer uma investigação preliminar e, se tiver elementos mínimos de que realmente um ato de improbidade aconteceu, as autoridades instauram uma investigação de ofício. Mas, para ter a representação como marco inicial, tem que ter a qualificação do representante. Até porque a Constituição veda o anonimato, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Certinho? Então vamos cuidar muito essa questão da qualificação. Informações. Sobre o fato e autoria. Cuidado, em nenhum momento está dizendo aqui que se tem que afirmar que o fato aconteceu. Não, se está pedindo para que se investigue sobre o fato. Tá? Em nenhum momento também o legislador está exigindo que tu afirme quem é o autor do ato ímprobo. Também não é isso. Até porque o que se busca aqui é uma investigação para que se descubra efetivamente o autor. Então são informações, as informações que o representante tem, as informações que o representante possui. Tá? E por fim, as indicações de provas de que tenha conhecimento. Então, por exemplo, pode ser imagens, podem ser áudios, podem ser depoimentos de pessoas, pode ser confissões. Todas as provas que são legítimas podem ser usadas aqui, sem problema algum. Certo? O fato, meus amigos, o fato é que tudo o que está aqui são requisitos obrigatórios, certo? Tudo o que vocês estão vendo são requisitos obrigatórios. Precisam estar ali, precisam estar presentes. Tanto é que a gente vem para o parágrafo 2º e o parágrafo 2º vai se dar conta de um detalhe aqui, ó. Vai fazer com que a gente se dê conta de um detalhe, aliás. Olha só que interessante aqui. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado. Eu vou fazer a leitura do parágrafo 2º com vocês, certo? E depois eu vou explicar esse parágrafo 2º para que a gente entenda bem. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado, se essa não contiver as formalidades estabelecidas
no parágrafo 1º desse artigo. A representação não impede, aliás, a rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 dessa lei. Fiz a leitura? Agora vocês vêm aqui comigo para compreender bem o que é isso. Olha só, vamos supor que aqui qualquer pessoa fazer uma coisinha rápida aqui. Eu vi que já está terminando a nossa boa e velha carga, né? Então vamos fazer a troca. Aliás, troca realizada e concluída com sucesso. Qualquer pessoa realiza aquilo que nós chamamos de representação, que nós já vimos o que é. Essa representação, ela tem um destinatário, concordam comigo? Ela tem um destino, que é a autoridade administrativa. Prezados, quando essa autoridade administrativa recebe a representação, ela vai fazer um exercício chamado de juízo de admissibilidade, também conhecido como juízo de prelibação. O que é prelibação? O que é prelibar? Prelibar vem de libar. E o que é libar, amigos? Libar é provar, experimentar. Os enólogos, para saber se um vinho é de uma boa safra, eles libam, eles provam. Prelibar é experimentar. Então a autoridade administrativa vai provar dessa inicial, vai provar dessa representação, para saber se ela tem condições mínimas de ser recebida ou não. Certo? Então nós vamos ter o que aqui com base desse juízo de admissibilidade?
Ou nós vamos ter a rejeição da representação, ou nós vamos ter, amigos, aqui, certo? A imediata apuração dos fatos. Ou a rejeição ou imediata apuração dos fatos. Pois é. Quando que nós vamos ter a rejeição da representação? Fácil. Quando estiver ausentes os requisitos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 8429 de 92. Lembrando que a autoridade administrativa precisa proferir aqui o chamado despacho fundamentado, ou seja, tem que dizer o porquê, né? Tem que dizer a razão pela qual, né, está rejeitando. E geralmente vai dizer porque falta a qualificação do representante, ou vai dizer porque falta elementos mínimos para uma apuração, certo? Está aqui. Lembrando, pessoal, uma coisa importante nesse parágrafo 2º, nessa regra aqui. No parágrafo 2º. Aliás, deixa eu só corrigir aqui, né? Rejeição. Sim, tá certo. Quando ausentes requisitos do 14, parágrafo 1º. O que eu fiz aqui? Não é isso, não era meu objetivo. Uma coisa importante aqui, a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado, ou seja, dizendo o porquê, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo. Então é como se acontecesse o seguinte, pessoal. Olhem só. Imaginem o seguinte, tá? Eu, Adriano, aqui estou na função de professor, mas eu também sou advogado, certo? E suponhamos que eu vá ao Supremo Tribunal Federal conversar com o ministro. Eu quero conversar com o ministro Luiz Fux, por exemplo, sobre uma decisão, sobre uma questão. Como professor, eu estou aqui ministrando uma aula para vocês com uma camiseta, certo? Não há problemas. Mas será que faz parte da liturgia de receber advogados? O ministro pode receber os advogados que forem lá de camiseta? Ou de bermuda? Então imaginem que eu vá visitar o ministro com uma camiseta e uma bermuda. Ele vai dizer assim: senhor advogado, eu não sei o que o senhor tem para me dizer. Não sei. Talvez até seja do meu interesse. Mas nesse momento eu não vou lhe ouvir. Porque formalmente o senhor não está adequado. Se deram conta disso? Adequadamente o senhor não está adequado.
Ou seja, o ministro não entrou no mérito do caso que eu levei. Se ele não falou se o meu cliente é inocente, se é culpado, não entrou nesse mérito. Ele apenas disse que as formalidades não estavam de acordo. Então, o que eu faço? Bom, eu volto, eu visto um terno, por exemplo, e volto ao ministro para falar com ele. Agora, preenchidas as formalidades, ele vai me receber, ele vai me ouvir. Naquele momento, ele me rejeitou. Então, pessoal, vejam que a rejeição do parágrafo 2º, certo? Não é algo definitivo, é algo corrigível. A autoridade administrativa, quando rejeita a representação, ela não está nesse momento dizendo não há ato de improbidade. Talvez exista. E talvez haja interesse da administração em saber. Mas é preciso que as formalidades sejam obedecidas. E como é que a gente obedece as formalidades? Cumprindo o que está no parágrafo 1º. Então, por exemplo, a autoridade administrativa, num despacho fundamentado, rejeitou a representação por ausência de qualificação do representante. Ok, se faça de novo, certo? Faça-se novamente, qualifica-se o representante, se qualifica o representante, sem problema nenhum quanto a isso, né? Qualificou-se o representante e oferece-se de novo. Pronto, provavelmente não vai ser rejeitado. Agora, uma coisa que já caiu em prova e eu não gostaria que os senhores esquecessem de forma nenhuma, de maneira nenhuma, é o seguinte: vocês precisam entender, pessoal, que essa rejeição da representação não impede que o Ministério Público represente. Impede que eu, qualquer pessoa, represente. Mas o MP não, nos termos do artigo 22. Nós vamos falar sobre ele? Vamos, mas não custa eu citá-lo agora, né? Parece pertinho, mas não é tão perto assim. Olha quando é que quando é que vai acontecer isso. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, qualquer um, o Ministério Público de ofício quer dizer o quê? Pela sua própria iniciativa, sem que ninguém o provoque. Estão se dando conta? Pela sua própria iniciativa, sem que ninguém provoque ele, ou a requerimento de autoridade administrativa, ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 dessa lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Se deram conta disso? Então, nada impede, pessoal, que a gente não tenha talvez a gente não tenha a investigação interna do órgão administrativo, mas a gente pode ter instauração já de inquérito civil por parte do MP, se ele assim entender necessário. Muito cuidado com isso. E depois nós vamos ter então o parágrafo 3º do artigo 14. Atendidos os requisitos da representação, preenchidos os requisitos do artigo 14, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Se é um agente federal, por exemplo, observando as regrinhas, por exemplo, da Lei 8.112. Exemplo, certo? E assim vai dar o início das investigações. Pegaram?
O artigo 14 é o mais importante, por isso que eu dediquei um espaço especial a ele, mas a gente tem que seguir. Essa foi a nossa aula 3A. Agora nós vamos tomar um cafezinho, um chazinho, vamos dar uma relaxada para entrarmos então e falarmos do artigo da nossa aula 6, não 3, desculpem, a nossa aula 6B. Aguardo vocês, até daqui a pouquinho, valeu, tchau, tchau.